Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para você. Então já chega deixando o like e se inscrevendo no canal, que vai estar ajudando muita gente aí, pessoal. Então, sem enrolações, estamos aí com o Gustavo Gaiei. Todos os créditos ao canal dele, o link tá na descrição e no comentário fixado. E agora sim, vamos pro vídeo. Nesse vídeo, com muita calma, eu vou te mostrar como que essa sanção dos Estados Unidos de ontem em relação aos mais médicos é muito maior do que a imprensa tenta mostrar. Eles estão escondendo muita coisa aí, tá? A sanção é em relação a um programa Mais Médicos que, na verdade, era um programa de financiamento da ditadura de Cuba através da escravidão dos reféns cubanos que vinham trabalhar no Brasil. Só que essas pessoas, elas vinham trabalhar no Brasil com algumas condições, tá? Os familiares dela tinham que ficar em Cuba como reféns, e se eles fugissem, a família deles iriam pagar o preço. Eles recebiam apenas 20% do salário deles, o resto era passado diretamente para o bolso do ditador em Cuba. Então esse é um processo de exploração, é escravidão mesmo. E o terceiro ponto, eles eram obrigados a sair eram proibidos a sair das cidades onde eles eram colocados. É como se fosse mais ou menos uma tornozeleira eletrônica. Obrigados de sair de onde eles estavam e não podiam pedir permanência no Brasil, não podiam pedir visto. Reféns. O maior esquema de refém que o mundo já viu, e o Brasil financiou. O que acontece? O secretário de Estado, Marco Rubio, ele é um descendente de cubanos. Se eu não me engano, o pai, a mãe dele era cubana. Ele, melhor do que ninguém, entende o que é esse sistema de exploração e escravidão. Ao fazer essa sanção ao Brasil, a membros do governo Lula, que eu vou te mostrar quais são, você vai ficar... Até o Alexandre de Moraes está envolvido nisso. Ao fazer essa sanção, ele está mostrando para o mundo que o Brasil financiou ditaduras através da escravidão dos reféns da ditadura. Isso, assim, é mais uma pedra gigantesca para destruir essa fachada essa blindagem de democracia que o Brasil tem. O mundo está agora sabendo que o Brasil financiou ditadura escravizando os reféns dessa ditadura. Agora eu vou passar para você algumas das coisas, uma das pessoas que foram sancionadas. Alberto Kleiman. Esse cara ele está no Ministério da Saúde. Ele é o coordenador geral da COP30. Alberto Kleiman foi sancionado. Outro que foi sancionado, também não tem mais visto, que também está no governo, também no Ministério da Saúde, está revoltado aqui, dizendo que é uma agressão à soberania. Por que eu separei? Para essas pessoas aqui, impedir que o Brasil escravize reféns de ditadura é ir contra a soberania brasileira. Você entende isso aqui? A soberania brasileira, para eles da esquerda, é ter o direito de escravizar reféns de uma ditadura, enquanto financiando essa ditadura com o seu dinheiro. Agora eu deixei a melhor parte para o final. Essa aqui é uma matéria publicada pelo STF, tá aqui, ó, tô no site do STF, de 2017, tá vendo, ó? 30 de novembro de 2017. Me acompanha para você entender que a casa é muito mais grave. Supremo julga constitucional, ou seja, de acordo com o Supremo, o Brasil tem o direito constitucional de escravizar reféns de ditaduras. Julga constitucional o programa Mais Médicos. Agora vamos lá. Prevaleceu o entendimento adotado pelo ministro Alexandre de Moraes, que afastou os argumentos principais apresentados pela Associação Médica Brasileira. Entre os pontos abordados, o ministro discutiu o atendimento ao direito à saúde, a necessidade da validação do diploma do médico estrangeiro e a questão da quebra de isonomia na relação do trabalho. Ou seja, o Alexandre de Moraes acredita que o que aconteceu foi certo, que o Brasil tem o direito, sim, de escravizar, de explorar reféns de uma ditadura, enquanto as famílias deles eram mantidas prisioneiras. Olha que loucura que o cara fez. Segundo a leitura apresentada pelo Alexandre de Moraes, a prioridade estabelecida no Sistema Único de Saúde com Mais Médicos foi o binômio ensino e serviços, ao invés de investir em especialização para... especialização para depois ter o retorno, fez os dois ao mesmo tempo. Aqui não se trata de vínculo empregatício,
é uma forma encontrada também em outros países de especialização junto à prestação de serviço. Ele está justificando o fato de que o Brasil pode sim financiar uma ditadura sanguinária e escravizar os reféns dessa ditadura. Então, assim, Marco Rubio está fazendo um pente fino em todos aqueles que contribuíram para escravizar os cubanos. E aí, de repente, aparece aqui um voto do Alexandre de Moraes, enquanto ministro da Suprema Corte, autorizando isso. Cara, quando você acha que não tem como piorar... Ah, outro detalhe que eu esqueci de falar, que eu acho que é importante, que é esse aqui, ó. Esse cidadão aqui também perdeu o visto, tá? A imprensa não tá falando, mas isso aqui é o Padilha, é o ministro da Saúde. O ministro da Saúde do Brasil perdeu seu visto para ir aos Estados Unidos e agora corre o risco também de ser sancionado pela lei Magnitsky. Parabéns aos envolvidos. O Brasil não só é visto como uma ditadura no mundo inteiro agora, como também um país que financia ditaduras para escravizar os reféns dela. Cara, nós estamos quase no nível do Irã. Mas antes de você ir para o próximo vídeo, eu quero pedir a sua ajuda. Para a gente vencer o sistema de desinformação do Brasil, a gente tem que ajudar as imprensas, a imprensa verdadeira que fala a verdade, que não aceita dinheiro público. É por isso que eu sou parceiro da Gazeta do Povo. Gazeta do Povo, gente. Sabe quem escreve aqui? Nicolas Ferreira. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, negou ontem ter participado da tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Ele pediu ao STF para ser absolvido no caso e para anular a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Em alegações finais, Bolsonaro classificou a acusação da Procuradoria-Geral da República como absurda. A defesa argumentou que o ex-presidente determinou transição e não um golpe de Estado. Os advogados afirmam que os atos atribuídos ao ex-presidente seriam preparatórios e, portanto, não passíveis de punição segundo a legislação brasileira. A defesa declarou que não existem provas concretas que liguem Bolsonaro a planos golpistas ou aos atos extremistas de 8 de janeiro, argumentando que a acusação se baseia nos relatos de seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. O militar é considerado pelos advogados um delator não confiável que teria mentido e sofrido coação. Segundo os advogados, abre aspas, a falha na acusação é profunda. Descortina que essa narrativa sobre um decreto com prisões diversas existiu apenas na palavra não corroborada do delator e exibe o vazio da presunção de que as minutas teriam sido alteradas pelo ex-presidente. Fecha aspas. Também defenderam que as minutas, os textos de um possível decreto para implantar o estado de sítio ou de defesa, que teriam de ser aprovado inclusive pelo Congresso Nacional, mencionadas pela acusação como peças-chave do plano, jamais foram encontradas nos autos do processo. Isso inclui tanto uma versão enxugada, que citava a prisão do ministro Alexandre de Moraes, quanto um documento que a acusação alega ter sido apresentado pelo então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, aos comandantes das Forças Armadas em 14 de dezembro. O documento diz o seguinte, abre aspas, o mantra deste processo surge já aqui, ninguém viu, nem testemunha, nem mesmo o delator. Fecha aspas. Bom, e ontem, em entrevista a um jornalista que subitamente mudou de lado, mudou de opinião, que atacava o PT, dia sim, dia também, entrevista ao jornalista, o Reinaldo Azevedo, que um dia a gente vai poder saber o motivo dessa mudança abrupta de lado e de opinião, um dia a gente vai saber, né, porque mudou tão rapidamente de lado, né? A verdade ela é persistente, a verdade ela é teimosa, ela vai aparecer. Em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, Lula, aquele cachorro que escapa da coleira, sabe? Falou, contou. Lula inocenta o presidente Bolsonaro, né, e poderia a defesa ter utilizado, não sei se dá tempo ainda, já que estamos em tempos de alegações finais, a defesa poderia ter usado esse vídeo de Lula ontem em entrevista a Reinaldo Azevedo. Aperta o play aí, edição. Tudo que aconteceu no segundo ano já é da tua responsabilidade. Entendi. E eu vou te contar, nós fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Porque a gente não queria votar passando a ideia de que a gente queria vingança, de que a gente queria...
A gente fez uma transição muito pacífica, gente, muito pacífica. Horas, pois. Você viu a cara do Reinaldo Azevedo e fala, porra, Lula, que merda que você tá falando, bicho. Você tá inocentando o Bolsonaro, que eu critico tanto. Aperta o play de novo, é só para ter certeza do que eu ouvi. Foi mais tranquila do que a transição do Fernando Henrique. É isso mesmo que eu ouvi? E o Alexandre de Moraes querendo dizer que tem golpe? Meu Deus do céu. Ô Lula, fala de novo aí, Lula, pra gente ter certeza do que você falou. Deixa eu aumentar aqui a capacidade de ouvir da minha pequena orelha. Deixa eu ouvir aí, Edson. Tudo que aconteceu no Vai ser segundo culpa ano já é da sua. tua... Entendi. E eu vou te contar, nós fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Porque a gente não queria votar passando a ideia de que a gente queria vingança, de que a gente entendi. queria... A gente fez uma transição muito pacífica, gente, muito pacífica. O Reinaldo deu até uma engolida, você viu? Deu até um hiato ali, um branquinho ali no áudio, né? Que todo mundo assim, Lula, é isso mesmo? Você está defendendo que teve uma transição pacífica, a mais pacífica, mais do que com o Fernando Henrique? É isso? Uma fala dessa, se essa turma aí tivesse o mínimo de vergonha na cara, isso, gente, pega lá, acabou o processo, põe na gaveta, vamos embora. Diante de tudo que a gente está vendo nesse instante, esse processo já não para em pé há muito tempo, eu sei. Mas diante do que a gente está vendo e ouvindo, meu Deus, de um lado, um violador de direitos humanos que frequenta uma lista onde estão narcotraficantes, terroristas, assassinos, homicidas, que é Alexandre de Moraes. Do outro, aquele que assume o poder no dia 1º de janeiro de 2023, dizendo que passou pela transição mais pacífica que poderia ter passado, ainda mais pacífica do que enfrentou de 2002 para 2003, quando da transição de Fernando Henrique para o primeiro Lula 1, né, para o Lula 1. Amigo, uma fala como essa não inocenta o presidente Bolsonaro? Não, mas são atos preparatórios, porque... Vamos lá, vamos então para esse ponto tratado pela defesa, daí na sequência eu já passo para o Leandro. Às vezes o trabalho pode ficar extremamente... Que ele chega ao poder através da eleição de 2018, contrariando tudo e todas as estatísticas, ele combate o sistema, ele é contra o sistema e enfrenta todas as resistências colocadas pelo sistema, a ponto de ter que se render a um Ciro Nogueira, senador do PP do Piauí, que diz que não assina impeachment de Alexandre de Moraes. Bolsonaro teve que se render a esse centrão, quando falavam tchutchuca do centrão, lembra daquilo? Para poder governar. Porque você tem duas situações, né, importantes, que é a governabilidade e a governança. Bolsonaro tinha absoluta governança. Governança é questão técnica. É quando você tem ali ministros técnicos, como Tarcísio foi, como o astronauta Marcos Pontes foi técnico, como Tereza Cristina técnica e tantos outros. Mas faltava governabilidade, que era a questão política, que era o trânsito político. E Bolsonaro precisou, inclusive, se render a Ciro Nogueira para ocupar a posição de ministro-chefe da Casa Civil, para tentar fazer a ponte entre o Executivo e o Legislativo, em função de todos os problemas enfrentados por Bolsonaro. Por um outro lado, e aí eu vou até onde eu posso, porque um dia, veja, um dia a gente vai poder contar muitas verdades aqui. E por que eu não posso agora? Porque ainda tem orangotango com uma metralhadora giratória na mão. Ainda tem orangotango com uma metralhadora e com uma canetinha na mão. Então eu preciso tomar cuidado. Mas eu vou voltar um ponto, e vou até onde eu posso nesse ponto, embora a gente tenha a notícia por inteiro, e você vai me entender. Na primeira vaga, isso é seríssimo que eu vou dizer, não sei se já disseram isso para você, e isso é fato, e eu vou até onde eu posso. Na primeira vaga do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser preenchida por um indicado de Bolsonaro, houve uma pressão muito grande, mas muito grande,
e um acordo, inclusive, feito para que aquela primeira vaga fosse preenchida por alguém que hoje também ocupa uma posição de destaque, mas não chegou a sentar na cadeira do Supremo. Esse acordo foi feito por um ministro do Supremo, alguém que gosta de mandar no negócio, mas não é esse que você está pensando agora. É mais uma mente, não é brilhante, mas é mais uma mente. Essa indicação foi feita por esse, né, que age mais um bastidor, né? E esse acordo não foi cumprido pelo presidente Bolsonaro, porque quando viu quem era o indicado, teve questões que foram colocadas à mesa, seríssimas, e Bolsonaro falou assim, esse cara não vai sentar nessa cadeira. E meio que, entre aspas, descumpre o acordo com o... Entendeu? Lá do Supremo. Quando descumpriu esse acordo, o presidente Bolsonaro comprou a maior briga que ele poderia ter comprado. Ele compra a briga com o Supremo Tribunal Federal, que vira todo o canhão, toda a sua artilharia para o presidente Bolsonaro. Mas, Pitori, se fez o acordo, por que não cumpriu? Por questões que um dia a gente vai poder tratar aqui, é aí que eu preciso parar, ok? Mas o não cumprimento daquele acordo para colocar uma pessoa que hoje transita, tá até, né, parece-me que está sem visto também, né? Parece-me que pode tomar uma Magnitsky também, enfim, vou parar por aqui. Era para essa pessoa sentar numa cadeira do Supremo e não sentou. E naquele momento o presidente Bolsonaro, então, percebe que toda a artilharia do Supremo voltada para ele. Naquele momento, todas as questões e decisões tomadas com relação à pandemia, todas as questões e decisões tomadas com relação a prazos para a defesa, lembra? 24 horas, 48 horas, 72 horas para isso, lembra disso? Porque o não cumprimento daquele acordo fez com que essa relação judiciário e executivo ficasse absolutamente destruída, estremecida, abalada. Enfim, você já entendeu. Bolsonaro, então, isso aí quem está falando é o Pitori, quem está falando sou eu, passa a viver um calvário. Um calvário. E nós sabemos o motivo pelo qual ele atravessou esse calvário. Agora você sabe também. E, mais do que isso, Bolsonaro tinha um bastidor que nós não temos, e não teremos, muito provavelmente, em função da força que o presidente Bolsonaro tem para absorver a pancada, levar a pancada e seguir adiante. Culmina no 7 de setembro de 2021, quando ele faz aquele discurso mais firme, forte, mais quente na Avenida Paulista, e depois sai para uma conversa com Temer e Alexandre de Moraes com aquela famosa cartinha. E aí quem não cumpre o acordo foram Temer e Moraes. Eles não cumpriram. Esse segredinho aqui, Hollywood. Fala pessoal, estamos aqui no Conexão Política. Vou estar pedindo o seu like e sua inscrição antes de estar lendo aqui essa notícia no Conexão Política. Então já deixa seu like e se inscreve aí no canal. Ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. E sem enrolações, vamos ler aqui no Conexão Política. ASU 2025, atletas cubanos desaparecem durante competição no Paraguai. Suspeita é de que eles queriam permanecer no país. Polícia Nacional dos países procura grupo de jovens desde a última quarta-feira, 13. A suspeita é de que eles queiram permanecer no país. Cuba. Polícia Nacional do Paraguai informou que 4 atletas cubanos que participariam dos Jogos Pan-Americanos Juniores em Assunção estão com paradeiro desconhecido desde a última quarta-feira, dia 13. Em entrevista à rádio ABC Cardinal, o ministro do Interior, Henrique Riela, afirmou que a denúncia foi apresentada pelo responsável da delegação cubana. Segundo ele, os jovens se afastaram do grupo durante um passeio turístico e não retornaram aos hotéis em que estavam hospedados.
A principal suspeita das autoridades é de que os atletas estejam desapontados e pretendam permanecer no Paraguai. E ela, no entanto, alegou que essa condição só será confirmada caso eles manifestem isso abertamente à Comissão Nacional de Apátridas Refugiados. Atletas desaparecidos são Felipe Poento, baixista Robert Gandhi Fernandes e Keila Avila Nunes, todos o Remo. Suonete Cartwright, jogadora de handebol. A Polícia Nacional ativou os protocolos de busca e localização, mas até o momento não há informações oficiais sobre a eventual solicitação de refúgio político por parte dos esportistas. Claro. A Cuba aí, pessoal, tá virando um país. Na verdade, uma ditadura aí. Só que tá tendo. É difícil fugir, né? Eles não deixam o pessoal fugir. Tem muitos cubanos aqui no Brasil, na verdade, também. Que a gente. Aqui no Brasil é um dos países mais acolhedor aos estrangeiros. Aí pra você ver, o Brasil pode ser que chegue a esse nível da Cuba e se tornar a Cuba 2 aí, com Moraes e Lula no poder. Então já deixa seu like para isso não acontecer com o nosso país, não chegar numa Venezuela e uma Cuba. Mas precisa ter a voz de poder aí de parar essas pessoas. Então, muito obrigado a todas e até a próxima.